nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha ungir o pastor Danielson, que o Senhor venha abençoá-lo, dar a ele sabedoria na palavra que vai transmitir, e que a igreja, hoje pela manhã, possa sair daqui edificada, fortalecida, animada, que o teu Santo Espírito venha usar o pastor Danielson para ministrar o que a igreja precisa, Pai. E repreendemos em nome de Jesus todo levante contra a tua palavra, e rogamos em nome de Jesus, abra nosso entendimento para entender as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de sentar, igreja, convido a abrir 1 Coríntios capítulo 12. Vocês devem lembrar, que todo, está aqui na toalhinha da ceia, né? Vocês devem lembrar que toda vez que temos culto de ceia, a gente sempre lê em 1 Coríntios capítulo 11, aquela passagem que Paulo explica sobre a ceia do Senhor, e a gente diz assim, discernir o corpo de Cristo, né? Entender o corpo de Cristo. Pois isso ele fala no capítulo 11, e logo no capítulo 12, ele dá algumas explicações, e eu quero pegar só um pedaço da explicação dele. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 27. Do 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe as aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com todos eles se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Meu Senhor e meu Deus, concordando com a oração da tua serva, pastora Keila, pedimos que teu Espírito Santo nos revele espírito e vida por trás dessa santa letra, e que não só compreendamos essa passagem, mas que possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, igreja. Toda vez que a gente faz a ceia do Senhor, antes de servir a ceia, a gente diz: examinai-vos, pois, a si mesmo, porque aqueles que tomam a ceia sem discernir o corpo, fazem para condenação. E discernir o corpo, eu sempre explico isso em todas as ceias, é muito mais do que entender que aquele pão está ali para representar a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Discernir o corpo, e seguidamente eu faço esse exercício, não é um ritual, mas é um exercício que eu convido vocês a olharem uns para o lado uns dos outros, para ver onde é que está o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Igreja não é uma pessoa sozinha. Primeiro, igreja não é prédio. Igreja não é uma pessoa sozinha. Igreja somos nós. Então, a igreja não é uma associação. A igreja não é um clube. A igreja não é um amontoado. Da mesma maneira, eu concordo 100% com algumas pessoas que estão colocando na internet. Eu também colocaria, não coloco porque
podem gerar má interpretação. Igreja não tem partido, igrejas têm princípios. Corretíssimo, 100% certo. A igreja não tem partido, a igreja tem princípios. E esses princípios não é ideia de um, não é ideia de outro. Esses princípios estão aqui, ó, a palavra de Deus. A igreja não tem... A palavra partido quer dizer divisão. A igreja não pode ter divisão. A igreja não pode ter partido. A igreja tem que manter seus princípios. E os princípios estão de acordo com a palavra de Deus. O princípio da paz, o princípio da justiça, o princípio da santidade. E a palavra de Deus nos compara não a uma organização, né? Os partidos são organizações, então eles têm uma visão das coisas únicas. A igreja é uma visão completa. Vocês já pararam para pensar? Eu te convido a fazer esse exercício agora. Tem pessoas que não têm os dois olhos, tem um olho só. Tem pessoas que não têm olho nenhum. Mas experimentem agora. Vocês olhem em minha direção e agora tapem o olho esquerdo. Façam isso, tapem o olho esquerdo. Só o olho, tá? Muda alguma coisa? Vocês estão enxergando melhor ou estão enxergando pior? Vocês enxergam tapando o olho esquerdo? Sim. Mas é melhor com dois olhos. Da mesma maneira, vamos tapar o olho direito agora. Todo mundo está me enxergando? Sim. Agora tire dois olhos. Ontem nós estávamos trabalhando com as pizzas. Né? Está aqui só... mas vocês fazem comida em casa. Tem como uma pessoa sem um braço cozinhar? Tem, mas é difícil. Tem, mas é difícil. Melhor é ter os dois braços. Tem como uma pessoa caminhar com uma perna só? Sim. Mas o que é melhor? As duas. Assim, a outra coisa, tem como uma pessoa sobreviver com um pulmão só? Difícil. Tem, mas ela não vai conseguir sobreviver. Sobreviver sim, mas ter qualidade de vida? Não. Tem como uma pessoa sobreviver com um rim só? Sim. Mas ela vai ter que se privar de algumas coisas que só quem tem dois rins pode fazer. Igreja, nós não somos uma associação, nós não somos um clube, nós somos um corpo. A nossa cabeça está na glória de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. E nós somos membros desse corpo. Você sabe o que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é um nome técnico. É quando, isso aqui falando, eu não estou falando de Bíblia agora, estou falando de medicina, de biologia. Doença autoimune, não vai aparecer isso na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de medicina. A Bíblia é um livro de fé e doutrina. E a Bíblia é a única regra de fé e doutrina da igreja metodista. Não só da igreja metodista. Quando a gente quer ensinar alguma coisa, a gente olha, isso até o Júlio já sabe. Quando a gente quer ensinar alguma coisa, a gente não pode ensinar a minha opinião ou a opinião de uma ideologia. A gente tem que ensinar aqui, ó, palavra de Deus. É uma só, nossa regra. Mas agora eu não estou falando de Bíblia. Me deem só para eu poder fazer uma ilustração, eu vou sair um pouquinho da Bíblia e vou ir lá para a medicina, porque você sabe que sou profissional da saúde, não sou médico, mas sou profissional da saúde. Assim, a doença autoimune é um tipo de doença, vou dar um exemplo, reumatismo. Reumatismo é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o próprio corpo é como se o corpo tivesse alergia de si mesmo. O corpo está atacando a si mesmo. Uma das doenças autoimunes mais perigosas que existe é a leucemia, que a gente costuma chamar de câncer de sangue. E de fato é um câncer, só que é no sangue. Na leucemia, o próprio sangue briga com o sangue. O próprio sangue não se identifica e começa a comer a si mesmo. Isso é a leucemia. E a pessoa morre. Porque toda a vida está no sangue. Até a Bíblia diz isso, a vida está no sangue. E se o sangue começar a comer o próprio sangue, o que acontece? Acaba o sangue e a pessoa morre. Essa doença é chamada leucemia. É uma doença autoimune. O que quer dizer autoimune? Auto quer dizer si mesmo. Imune quer dizer ataque.
Imunidade quer dizer ataque contra agressão. O próprio corpo atacando a si mesmo. Eu tive reumatismo. Reumatismo, que era uma doença, reumatismo é uma doença muito ligada com depressão. Como eu tinha depressão, a depressão gerou reumatismo. E a minha cardiologista dizia que o meu reumatismo estava lambendo as minhas juntas e mordendo o meu coração. Eu podia morrer de reumatismo, porque o reumatismo ataca não só as juntas. A gente sente dor nas juntas quando tem reumatismo. Mas não é só as juntas que doem, mas o coração que não está doendo também está sendo afetado. Então a preocupação dos meus médicos não era tanto com a dor nas minhas juntas, que não tinham o que eles fazer, remédio nem adiantava. A preocupação deles era com o meu coração. Isso se chama doença autoimune, quando o próprio corpo ataca a si mesmo. E aqui a Bíblia está dizendo que nós somos um corpo. Será que pode existir doença autoimune? Foi o que a pastora Keila falou no livro de Provérbios. Olha só quantas doenças autoimunes. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª coisa a sua alma abomina. Então, você tem 6 coisas que Deus não gosta muito. Mas a 7ª coisa, Deus tem nojo. A palavra abominar tem nojo, não suporta. Então, isso são as doenças autoimunes, quando o próprio corpo ataca a si mesmo. Vamos ver a doença autoimune que Deus não gosta. Versículo 17. Olhos altivos. Deus não gosta, Deus se aborrece, Deus se entristece com quem é arrogante, com quem não é humilde, com quem se acha melhor do que os outros. Olhos altivos, porque isso machuca as pessoas que estão à sua volta. É uma doença autoimune. É o corpo bregando. Outra coisa, língua mentirosa. Deus não gosta. Deus se aborrece. É pecado e é contra a igreja a gente fazer mentira, repassar mentira, inventar mentira, falar mal. Hoje em dia a mentira tem um nome mais chique, né? Hoje em dia a mentira é chamada fake news, mas é tudo mentira. Mentira é mentira, e Deus não gosta de mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Deus não gosta que nenhuma pessoa seja maltratada. Mão que derrama sangue inocente, ou seja, Deus despreza o assassinato. Deus despreza a negligência para com a vida. Então, sangue inocente, né? Às vezes o pessoal diz assim: o que a igreja metodista pensa sobre o aborto, pastor Danielson? Olha, a gente não pode pensar sobre o aborto diferente da Bíblia. Eu sei que tem igrejas que não pregam isso, mas o bebê que está na barriga da mãe é um sangue inocente. O bebê que está na barriga da mãe é um sangue inocente. E Deus não gosta, se aborrece. A alma de Deus entristece quando um sangue inocente é derramado. Então, o aborto está nisso. Coração que trama projetos iníquos. Deus não gosta de... E olha só, não está falando de pessoas que fazem coisas más, mas pessoas que ficam pensando em maldade. Pessoas que acham bonito maldade. E eu quero dizer assim, pessoas que acham bonito vídeos violentos, vídeos imorais, pessoas que pensam imoralidade na sua mente. Deus não gosta. Pés que se apressam para correr para o mal. Pessoas que às vezes não fazem nada, têm uma vida tranquila, mas quando é para ser uma coisa ruim, já sai correndo. Se é para prejudicar alguém, se anima e faz. Deus não gosta. Testemunha falsa que profere mentiras. Aqui de novo, olha só, 2 vezes está falando de mentira. E, então, quando Deus não gosta 2 vezes de mentira e de falso testemunho. Mas tem uma coisa que Deus odeia, tem uma coisa que Deus tem nojo, tem uma coisa que Deus, se tivesse cabelo, diz que o cabelo dele é como fogo, né? Mas ele perderia o cabelo, mas não, só não perde porque ele é Deus. Tem algo que ele tem muito nojo. Muito. É a 7ª coisa. Ele abomina. O que ele abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Todas essas 6 coisas ele não gosta. A 7ª coisa ele abomina. Quem semeia contenda. Quem faz fuxico. Quem joga um contra o outro.
Porque isso que é uma doença autoimune. Nós somos corpo de Cristo. E se nós nos atacamos um ao outro, nós estamos destruindo. A igreja de Cristo é uma só. A doutrina de Cristo é uma só. E da mesma maneira que se eu sou olho direito, eu não posso dizer que o olho esquerdo não faz parte do meu corpo. Se eu sou mão esquerda, eu não posso dizer que a minha mão direita não faz parte do meu corpo. Da mesma maneira, se o meu pulmão direito não pode arrancar o pulmão esquerdo, da mesma maneira que a perna esquerda não pode arrancar a perna direita, porque toda vez que existe ataque contra os irmãos, o corpo de Cristo sai ferido. É uma doença autoimune. Existe doença autoimune dentro do corpo de Cristo. Quando nós falamos mal da própria igreja. E quem é a igreja? Não é a placa, não é o templo, somos nós. Quando um irmão fala mal do próximo, quando um irmão cria contenda com o próximo, quando um irmão não sabe perdoar a ofensa, quando um irmão esquece e coloca as outras coisas quando diz assim, não, esse não é meu, esse não é de mim. Quando a mão direita diz, a mão esquerda não me pertence, vou arrancar minha mão esquerda. Isso é o corpo de Cristo sendo desmembrado. Quando o pulmão esquerdo diz, o pulmão direito não faz parte de mim, vou arrancar o meu pulmão direito. Isso é arrebentar com o corpo de Cristo. Isso abomina a Deus. Nós somos um corpo, nós funcionamos juntos, nós temos uma só fé, nós somos batizados no mesmo Espírito. E quando o nosso corpo está... Vamos supor assim, eu uso óculos, quer dizer, meus olhos não são perfeitos. O que eu faço quando meu olho não é perfeito? Eu arranco ou eu trato? Quando meu olho não é perfeito, o que eu faço? Eu arranco ele e jogo fora ou eu trato meu olho? O que vocês acham? Trato, eu boto óculos. E quando o nosso irmão está num caminho errado, o que a gente faz? A gente chuta o nosso irmão porque ele não é digno de estar na nossa igreja, ou a gente discipula esse irmão? Falando de doutrina, de doutrina, a nossa doutrina é a Bíblia, né, Júlio? É isso que, né? Nossa doutrina é a Bíblia. Não vou falar de doutrina agora, vou falar de costume metodista. Costume metodista. Um dos costumes metodistas o metodista é abstêmio de bebida alcoólica. Eu não preciso pedir para vocês. Quantos de vocês aqui são abstêmios? Não levantem a mão. Mas eu sei que a maioria da igreja metodista aqui em Constantina, Canhada Funda e São José não são abstêmios de bebida alcoólica. E eu estou vendo isso desde 2020, né, que estou aqui. Desde 2020 eu vejo que muitos daqui não seguem esse costume de ser abstêmio de bebida alcoólica. Eu pergunto para vocês, eu expulsei alguém porque não cumpre com essa... Por que não expulsei alguém? Eles não são dignos. Se bebem, não podem entrar na igreja metodista. Meu querido e minha querida, aonde que a gente vai mudar de vida se não é dentro da igreja? Vai ser lá fora? Vai ser no bar que tu vai mudar de vida? Então tudo bem, tu tá borracho, tu bebe, tu já ouviu o pastor dizendo que não se deve beber, tudo bem, continue vindo, não deixa de vir. Porque não é o pastor que liberta do vício, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não está no bar. Então muito melhor que em vez de tu estar no bar, prejudicando a tua saúde, prejudicando o tempo do Espírito Santo, tu esteja aqui. Nas minhas visitas eu tenho ouvido falar pessoas que têm costumes muito, e não estou falando de costume metodista, costumes que contrariam a palavra de Deus. Eu ouço pessoas que falam de desonestidade, de roubar dinheiro. Eu ouço pessoas que falam de adultério. Eu ouço pessoas que falam de agressão familiar, marido agredindo esposa, marido agredindo filho. Eu ouço tudo isso. E como pastor, eu vou expulsar então todos esses. Não.
Porque se dentro da igreja não tem um espaço para acolher essas pessoas, não vai ser fora da igreja que eles vão ser tratados. Expulsar da igreja quem está doente é mesmo que arrancar o olho fora porque não enxerga direito. Expulsar da igreja alguém que está num caminho errado é a mesma coisa que arrancar a mão porque tu queimou o dedo. Ai, queimei meu dedo na fogueira. O que eu vou fazer? Amputa a mão. É isso que a gente faz. Nós somos corpo de Cristo. E não podemos ficar nos dividindo, não podemos ficar nos afastando uns dos outros, por motivo que for. Porque Jesus disse que a gente deve amar os nossos inimigos. Olha o que Jesus disse: amar os inimigos. E a gente não consegue nem amar nossos irmãos. E a gente trata nossos irmãos. Se tu quer tratar, meu querido, minha querida, se de fato e verdade tu é crente, tu é cristão, cristã, e tu queira de fato tratar o teu irmão como inimigo, então ama ele. Porque Jesus mandou a gente amar nossos inimigos. Esse irmão que tu não concorda, essa irmã que te aborrece, tu tem que amar. Ou tu não é cristão. Ah, mas eu não acho que é assim. Tu pode não achar, mas o cristianismo é assim. E no meu papel de anjo da igreja, porque é assim que a Bíblia chama o pastor, o anjo da igreja, o anjo tem duas funções: trazer o recado de Deus e proteger. Essas são as duas funções do anjo. A função do anjo não é julgar. A função do anjo é ensinar e proteger. O que o pastor protege? Protege para que esse púlpito jamais seja usado para outra coisa que não seja a palavra de Deus. E essa garantia eu dou. Essa garantia eu dou para vocês. Que enquanto Deus permitir que eu presida a igreja, esse púlpito não vai ser usado para mais nada, a não ser para pregar a palavra de Deus. Esse púlpito não vai ser usado para ideias próprias, para ideologias mundanas, para partidarismo político, A, B, C, D, escolhe a sigla que quiser. Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E qualquer pessoa que fizer um uso inadequado vai ser barrado. Porque a palavra de Deus diz: nós somos um corpo. A palavra de Deus diz: nós somos um corpo, e nós não podemos dizer: porque eu sou pé, eu não posso dizer, a mão não pertence